Vou trazer uma fala panorâmica aqui sobre teorias de Estado, construção do Estado ao longo do tempo, transformações do ponto de vista teórico, sociológico, político, filosófico, econômico, histórico, não é? Ao longo do século XVI, XVII, XVIII e terminando com o XIX. Tá? É claro que vou falar tudo isso sendo economista, mas vou pegar também a concepção de autores de outros campos. Então, é claro que quando a gente está falando sobre Estado, a gente não está tratando de algo simples e que não tenha política, né? É claro, porque Estado envolve ideologia, concepções de sociedade, não é? E disputa de poder pelos rumos da sociedade, articulação de diversos interesses, de visões de mundo, tá? Então, não existe uma discussão sobre o Estado que seja puramente científica ou neutra. Ela tem visões, não é? Sobre como funciona o Estado, como deve funcionar a sociedade, tá? Então, é claro que política envolve disputa de poder, que sempre existiu ao longo do tempo, ao longo de toda a história, mas que progressivamente a gente foi no sentido de uma organização não violenta ou tão pouco violenta quanto possível nessas disputas pelo poder, né, e, enfim, pelos caminhos do que é certo, do que é errado, pelas diferentes visões sobre o que deve ser feito na sociedade, no indivíduo, no coletivo, na administração, nos destinos de todos e dos indivíduos, tá? Então, assim, o conceito mais simplificado de Estado, ele trata de uma população, não é? Que estão em determinado território e que se autodeterminam, eles têm poder, não é? Tanto interno quanto externo, não é? Sobre si e sobre os demais, a soberania. Tá? Então, isso é o conceito mais simplificado de Estado que a gente vai desenvolver um pouco aqui outros desdobramentos ideológicos e tudo mais. Tá? Então, assim, é claro que o Estado ele já existe há séculos. Não é? Na Grécia Antiga existia Estado, em Roma Antiga existia Estado, não é? Mas aqui a gente vai discutir mais o Estado moderno, que surge no século XVII, tá? Há um tempo em que ia crescendo os burgos, né? A manufatura, o artesanato um pouco mais sofisticado, o crescimento dos centros urbanos, o que a gente chama desses grupos, né? Dentro dos burgos que era a burguesia, não é? As cidades, tá? E também um pouco antes disso, não é? No final ali daquele período do absolutismo, né? O início do absolutismo, na verdade, final do feudalismo, tá? Então, assim, vamos tratar aqui sobre diversos pontos de vista, né, de que é, como é que se consolidou esse Estado ao longo do tempo. Então, para alguns autores, que a gente chama de autores contratualistas, eles compreendem o Estado como uma formação de um poder político contratual, um acordo tácito que existe na sociedade para que a gente possa sair do estado natural. Ou seja, se a gente olhar o desenvolvimento da humanidade ao longo do tempo, foi de conflito, de violência, de guerra, não é? Os sujeitos se matavam em praça pública, né? Cortavam a barriga um do outro, guerra constante, roubo, não é? Enfim, medo. Esse seria o estado natural, o estado da natureza. O contrato social, que é formado através do Estado, nos leva para o estado social ou estado político. Então vamos ver como que esses autores aqui se diferenciam dentro do contratualismo, que é essa ideia básica, né? De que existe um pacto tácito de deveres e direitos entre os indivíduos para que a gente não se mate no primeiro momento, para que a gente possa ter alguma vantagem, não é? De segurança, principalmente no início, no primeiro momento, né? Da própria vida,
e de garantia de paz e de alguma organização a partir deste corpo político que é constituído pelo Estado. Tá? Então, o contrato social, considerar que todos os homens nascem livres e iguais, encara o Estado como um objeto de um contrato no qual os indivíduos não renunciam aos seus direitos naturais, mas, ao contrário, entram em acordo para a proteção desses direitos, como o próprio direito à vida. Tá? Então, o direito à vida seria o principal dos nossos direitos, e o Estado tem o dever de proteger a nossa vida, de, portanto, punir se alguém tirar a vida de outra pessoa, não é? Ou evitar que isso ocorra, tá? Então tá, vamos, esse é, digamos assim, a visão mais básica sobre o contratualismo. Vamos ver os principais autores aqui a partir do século XVI, tá? E chegando a vários outros até o século XIX, né? De várias formas do espectro teórico e ideológico, tá? Vamos começar aqui pelo Thomas Hobbes, que é o primeiro grande autor que trata deste tema, tá? Que ele nasceu no século XVI e desenvolveu aí suas ideias no século XVII. O Thomas Hobbes nos diz o seguinte: olha, existe o estado da natureza, não é? Que é este, violento, não é? Que a humanidade age a partir do desejo, não é? E dos seus medos, principalmente o desejo de poder e o medo de morrer, não é? E ele entende que, do ponto de vista filosófico, não é? Ele compreende o sujeito, o indivíduo, como egoísta. Não é? A ganância humana é como fogo que consome tudo que estiver ao seu redor e puder servir de combustível. Ele é, por natureza, individualista. Então, a concepção aqui de que o homem é individualista. As paixões que provocam de maneira mais decisiva as diferenças de talento são o maior ou o menor desejo de poder, de riqueza, de saber e de honra, todas as quais podem ser reduzidas à primeira, que é o desejo de poder, porque a riqueza, o saber e a honra não são mais do que diferentes formas de poder, tá? Então, ele resume tudo, né? Todo o nosso comportamento é um desejo de poder, né? De qualquer forma que ele esteja manifesto, né? Através da riqueza, do saber, da honra, não é? Mas principalmente através da busca pelo próprio poder. Então, existe uma busca de dominação entre os indivíduos, de uns pelos outros, não é? E uma concorrência, portanto, tá? Então, essa seria a nossa natureza, né? E isso, né, gera o que ele chama, a frase famosa dele, né, do Thomas Hobbes, a guerra de todos contra todos. Então, a gente está sempre em competição, sempre buscando poder, não é? Temos muita cobiça e temos medo da morte, né, da morte violenta, e isso acaba nos guiando assim, de uma forma selvagem. Então, a humanidade selvagem é essa. O que, se a gente pensar aí, enfim, né, longos e longos séculos de morte, não é, e de disputa, e de guerra, de violência, de sangue, como foi a história humana, tá? Então, esse é o estado da natureza, que é um ambiente que não é seguro, não é? É amedrontador. A frase famosa dele também, né? O homem é o lobo do próprio homem, né? A cobiça e a disputa do poder e de dominação de uns pelos outros, tá? Então, assim, a gente tem que evitar isso, né? Tem que evitar essa selvageria. E quem garante certa estabilidade é o Estado, não é? Então a gente renuncia à liberdade de matar outra pessoa, de roubar outra pessoa, para que ninguém me mate e ninguém me roube. Então a gente vai constituindo regras, não é? E também garantias que essas regras vão ser executadas. Se não forem executadas, punição, né? Quem faz isso é o Estado, não é? Esse seria o Estado civil, que constitui um poder político, não é? Que está acima dos indivíduos. A gente renuncia a parte de nossa liberdade, mas para garantir a própria liberdade, tá certo? Da vida, em primeiro lugar, né? Nesse momento da segurança, e evitar a morte, tá? Então esse é um contrato, né? O Estado civil,
ou o estado da sociedade. Nas palavras do Hobbes, isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a outro: cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferir a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão, assim, unida numa só pessoa, se chama Estado, tá? Então, nem precisa dizer o que está dizendo aqui, traduzir o que ele está querendo dizer, né? Então, há uma renúncia da liberdade, como eu disse, da liberdade absoluta, a um corpo político externo, que é o Estado, e que é um pacto de submissão, não é? E aí, um dos pontos aqui do Hobbes é que eles, olha, esse poder ele tem que ser único, ele tem que ser maior de todos, né? Um poder acima de todos, né? Porque se ele for fragmentado, ele vai se autodestruir, que é algo que também a gente observa ao longo da história, né? A disputa de poder entre grupos com poder que acabam se autodestruindo, tá? Então ele defende o Estado todo-poderoso, né? Que é o livro dele lá, o Leviatã, né? O Estado todo-poderoso, um Estado absolutista. Ele dá guarida, então, aqui a um Estado forte, né? Assim, com todos os poderes, no caso, na figura de um ente que é o rei, não é? Então, aqui, dando uma certa guarida teórica, né, a constituição do Estado moderno, do Estado absolutista, que é quando surge, né, isso que a gente chama de Estado moderno, tá? Então, aqui a imagem, né, do Leviatã, tá? Que é essa figura do Estado todo-poderoso para evitar a anarquia primitiva. Então, não é? Aqui a primeira forma de Estado moderno, né, que garante a paz, uma distinção aqui entre o público e o privado, começa a se constituir uma burocracia administrativa, e do ponto de vista político, não é, e também econômico, alta intervenção do Estado, não é? E aqui eu sempre chamo a atenção, isso não significa Estado forte, não significa esquerda, né? Essa é uma visão que é equivocada, que geralmente é veiculada, mas que está errada, não é? Aqui é uma concepção à direita, embora esse conceito não tivesse ainda muito bem consolidado. O Estado monárquico, absolutista, nobre, não é conservador, então, portanto, absolutamente direita, não é? Até pela conformação da compreensão de que quem deu direito ao rei foi Deus, não é? Que é uma visão conservadora, não é? E também aqui a própria nobreza, né? Que é uma visão estamental e hierárquica absolutamente conservadora, tá? E com alta intervenção, né, do Estado, com o Estado forte, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, o mercantilismo, né? Eu não vou aprofundar aqui demais o mercantilismo, porque não é objeto, mas como a gente lembra, o Estado que regulava a organização produtiva, não é? Limitava o comércio a determinados grupos, por entender que uma taxa de lucro maior é que viabilizaria um crescimento econômico, busca de superávites na balança comercial, não é? Alta intervenção sobre o comércio externo para desenvolver as manufaturas, né, e evitar a produção e a exportação de bens primários, né, ou então de recursos naturais. Uma concepção aí do início, né, do que a gente chama também de capitalismo comercial, alta intervenção do Estado, competição interestatal. E uma visão conservadora, não é? Ou seja, de direita. Tá? Então, esse Estado absoluto, permanente, com vários poderes, forte, né, é que garantia a estabilidade e a paz. Tá? Então, passando para a segunda visão aqui, né, que é o que vem na sequência. Então, vários autores aqui, que uns ficam mais famosos do que outros, mas é claro que são vários autores que estão pensando essas ideias, não é? E também atores
né, práticos, né, começam a questionar. Bom, o Estado garante a paz, temos acordo, mas o interesse do rei é o mesmo meu interesse? Né? O interesse soberano é o interesse público? Né? E aí vem o que a gente chama de liberalismo. Né? Os autores liberais que vão dizer não. Né? O interesse do rei não é o mesmo meu interesse. O rei não deve ter tanto poder. Né? O monarca, ou até, né, eliminá-lo, tá certo? Que é o que acaba acontecendo. Né? E então, a figura que é o pai do liberalismo político aqui, John Locke, não é? Velho conhecido, que trata do governo civil, não é? Uma crítica ao conservadorismo, ao poder absoluto, não é? E defendendo, portanto, a redução do poder real, não é? E a redução do poder do Estado, tá? Bom, o Locke ele tem várias concordâncias com Hobbes do ponto de vista de pacto social, de contrato social. Tem algumas diferenças, não é? Ele concebe um homem pacífico e racional, ao contrário do Hobbes, que vê um homem selvagem, não é? E competitivo, né? Enfim, conflitivo. Ele entende que a natureza humana é pacífica, tá? Mas é autointeressada, que é algo que ele concorda com o Hobbes, tá? E só que, né, aqui é algo caro para os liberais, né? Então a defesa da redução do Estado é liberalismo, tá certo? É isto. E não assim direita é isso, porque o conservadorismo é de direita e pode ter estado forte na direita. Eu sempre falo isso, acho sempre relevante, porque isso é divulgado e difundido de forma errada, não é? Então, os indivíduos precedem a sociedade. Ou para os liberais mais radicais, não existe sociedade, existem indivíduos. Então, o centro da análise no pensamento liberal, como a gente lembra, é o indivíduo. Então, o indivíduo ele vem antes, não é, da sociedade. E a defesa do que o Estado deve fazer é a defesa deste indivíduo e da nação, é claro, não é? Mas principalmente desse indivíduo. O estado de natureza tem uma lei de natureza a governá-lo, que a todos obriga. E a razão, que é essa, a lei, ensina a todos os homens que apenas a consultam que, sendo todos iguais e independentes, nenhum deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Aqui aparecem as posses, não é? Então, a defesa do indivíduo, né, sem prejudicar os outros, que é uma concepção aí básica do liberalismo. Um elemento que entra aqui como papel do Estado é a defesa da propriedade, tá? A concepção aqui, em meio ao crescimento do capitalismo, não é? A consolidação dos burgos e da burguesia, portanto, o crescimento dessas ideias individualistas e liberais. Né? Então, bom, a riqueza vem do trabalho, o trabalho pode ser acumulado, não é? Através da riqueza, e esse acúmulo de riqueza tem que ser garantido por lei, através do estabelecimento da propriedade. Então, um dos elementos centrais aqui para os liberais é a propriedade privada. Algo que os conservadores não discordam, não é? Mas quem traz essa digamos, guarida legal e um papel do Estado na defesa da propriedade são os liberais, não é? No caso aqui, o Locke. Então, assim, é preciso limitar o poder estatal, limitar o poder dos governantes, não é? Só que, ao mesmo tempo, é claro, é preciso de Estado, não é? Para assegurar a liberdade individual, para assegurar a propriedade, tá certo? Para, enfim, garantir a própria liberdade, né, do indivíduo. Então tem que ter Estado, né? Claro. Aqueço, diz aqui o Locke, finalmente, que o governo civil é o remédio acertado para os inconvenientes do estado da natureza, os quais devem, com toda certeza, ser grandes se os homens têm de ser juízes em causa própria. Os monarcas absolutos são apenas homens,
quer dizer, não são enviados de Deus. E se o governo deve ser o remédio para aqueles males que se seguem necessariamente ao fato de serem homens juízes em própria causa, não sendo por isso suportável o estado da natureza, desejo saber que espécie de governo é esse e em que medida é melhor do que o estado da natureza. Tá? Então, assim, é claro que ele está criticando aqui o poder absoluto dos monarcas, não é? Que são homens, que não são enviados por Deus, portanto, uma visão anticonservadora. Tá? Então, aqui se consolida a segunda forma desse Estado moderno, que é o Estado liberal, né? Que vem nesse processo ascendente do capitalismo, né? Que representa supostamente o público, mas que dá guarida ao privado do ponto de vista da propriedade e da defesa da vida, da sua liberdade, tá? E que do ponto de vista econômico, embora a gente não vá aprofundar tanto aqui, né, a gente tem o liberalismo econômico que surge na sequência, né? Uma visão de que o livre mercado se autorregula, vai se consolidando posteriormente, como a gente sabe, né? Mas que tem por base todo esse ferramental teórico ideológico, né, de liberdade, de propriedade e de igualdade, não é? Já que, comparativamente à visão conservadora pré-iluminista, né? Existia uma hierarquia, né, estamental, os nobres, né, que estavam acima, que eram enviados de Deus. Isso não é convergente com a visão liberal, não é? Que defende, portanto, liberdades e igualdades, tá? Essas são os ideais aqui, igualdade, ou seja, ninguém é enviado de Deus, né? Não existe nobres, né? E aí, no caso, que vem depois da Revolução Francesa e tudo, né? Uma crítica a essa visão conservadora, né? Hierárquica, de nobreza, de aristocracia, tá? Bom, o Estado nasce de uma concessão racional de poder pelos indivíduos que ainda guardam a soberania em busca de um convívio melhor. O Estado teria a função de impor as regras de convívio, protegendo os direitos individuais. Tá? Bom, do ponto de vista econômico, então, claro que o pensador aí mais conhecido desse período, que ficou com os louros, não é o Adam Smith, não é? Mas é claro que já vinham outros autores tratando desses temas, o próprio termo laissez-faire vem da fisiocracia, como a gente lembra, não é? Mas o Smith, então, ele parte desse contrato racional lockeano do liberalismo político, né? Então o liberalismo nasce político e depois se torna econômico, tá? No sentido da livre iniciativa, né? E enfim, do mercado, tá? E também a redução do Estado do ponto de vista econômico, ou seja, uma crítica ao mercantilismo, né, que impunha barreiras alfandegárias elevadas, né, que não permitia que todos fossem comerciantes, porque alguns que tinham o direito de comerciar, não é? Que aí a ideia de que uma taxa de lucro elevado é que geraria a prosperidade para a nação, né? E os liberais eles são absolutamente convergentes de que o Estado não deve intervir na economia, né? De forma depois eles vão aprofundar um pouco mais isso aqui, mas de forma simples, né? Essa é a ideia básica aqui do liberalismo econômico. Pouco se requer para levar um estado da barbárie mais baixa para o mais alto grau de opulência, além da paz, impostos baixos e uma administração aceitável da justiça. Todo o resto é feito pelo curso natural das coisas. Então, uma visão aqui dos liberais, né, de que a natureza e o curso natural, né, existe uma ordem natural do mercado, né, que geram a prosperidade, né? Então, a livre iniciativa e o capitalismo geram automaticamente a prosperidade, uma ordem natural, tá? Todos os governos que interferem nesse curso natural, que forçam as coisas para outra direção, ou que se empenham em sustar o progresso da sociedade em um ponto específico, não são naturais e não são naturais e para substituírem têm de ser opressivos e tirânicos. Então, né, qualquer tentativa de impedir o livre comércio, não é, ou a prosperidade, o curso natural das coisas, vai ser no sentido opressivo e tirânico, portanto, né, redução do poder
do monarca, do ponto de vista político e também econômico, tá? E algo que também está presente em todo o espectro ideológico liberal, que tem muitas vertentes aí, tem muitas subcorrentes, não é? É a defesa de que o indivíduo é muito mais capaz do que o chefe de Estado para saber o que é melhor para si. É evidente que cada indivíduo, na situação local em que se encontra, tem muito melhores condições do que qualquer estadista ou legislador de julgar por si mesmo qual o tipo de atividade nacional no qual pode empregar seu capital e cujo produto tem a probabilidade de alçar o valor máximo. Tá? Então é algo que está, quem traz esse trecho aqui é do Smith, mas é algo que está presente em todos os pensadores liberais a ideia de que o indivíduo pode mais, que o indivíduo vem antes, que sabe mais sobre si. Tá? Portanto, aqui o papel do Estado vai se ampliando, que é o que acontece ao longo do tempo. Tá? De apenas segurança da vida, mas aqui também para garantir, não é, a propriedade, tá? A justiça e também fazer obras públicas, que é algo que está presente no pensamento do Smith. Bom, o Smith, ele não era um autor liberal radical, tá? Como eu disse, existem vários tipos de liberalismos e o Smith, ele não é radical. Ele entende que existem exceções, não é? Como, por exemplo, o Estado deve intervir na execução legal de contratos, né? Garantir a cunhagem de moeda, taxar o consumo de bebidas alcoólicas, não é? A cerveja, aguardente, enfim, taxar manufaturas estrangeiras, né, eventualmente, concessão de monopólios temporários a grupos de comerciantes que enfrentam grande risco em um novo empreendimento, vejam só, privilégios aos inventores de novas máquinas e aos autores de novos livros. Portanto, o Estado tem papéis, né, mesmo dentro do liberalismo aqui, evidentemente. A gente não está falando de uma ausência completa de regulação, nem nada disso. Né? E isso, bom, né, vários autores também do século XX vão apresentar, mas a gente não vai entrar aqui no século XX. Em primeiro lugar, o Estado deve intervir para proteger a indústria nacional sempre que uma determinada indústria for necessária para a defesa do país, né? Diz aqui o Smith. Em segundo lugar, deve o Estado taxar o produto importado sempre que esse estimular natural estiver sendo taxado, para evitar uma concorrência desigual do primeiro. Tá? Então, é claro que tem Estado também para o Smith aqui, para o liberalismo, né? Para os grandes autores liberais. Tá? Um outro autor aqui, indo um pouco mais para frente, depois a gente volta, só para continuar aqui no liberalismo, outro autor do século XIX, aqui, dando um pouco mais para frente, né? O Walras, não é? Leon Walras, que é um dos principais autores liberais aí, do século, de todos os tempos, né? Mas do século XIX em particular. Ele diz o seguinte, olha, na economia ideal, existe uma hipótese de livre concorrência que limita a atuação do Estado. Este é um ideal, não que o mundo seja assim. Né? Só que, então, quer dizer, ele está reconhecendo que não é a realidade como ela é como a gente quer que ela seja. Tá? A livre concorrência não se aplica de modo algum à distribuição de riqueza. Então, diz, olha, a economia é produção e distribuição. Produção de riqueza e distribuição, quem fica com o que, a quem compete o que daquela produção, tá? Portanto, que é algo que outros liberais vão trazer essa ideia também, o John Stuart Mill, que é um autor famoso que trata desse tema, né, também do século XIX, ele diz, olha, na distribuição de riqueza não é bem assim. Ele vai dizer que é preciso de alguma atuação do Estado, tá? E outro ponto aqui para o Walras, né? A livre concorrência não se impõe espontaneamente, automaticamente. É o Estado que tem que garantir que ela exista, tá? Diz assim o Walras. O princípio do laissez-faire não é mais do que a forma universal aceita e proclamada pela teoria da produção e da riqueza. Há economistas que transformaram essa regra simples de utilidade prática em princípio moral, de moral social. Lá onde a livre concorrência não pode agir, há lugar para o Estado intervir a fim de supri-la
e onde a livre concorrência pode agir, há lugar para o Estado intervir a fim de organizá-la, de garantir as condições e o meio de seu funcionamento. Portanto, é um equívoco imaginar que os liberais dizem que não tem que ter Estado algum, tá? Esse autor é um dos maiores liberais de todos os tempos. Ele diz que o Estado tem que intervir para garantir a livre concorrência, né? Ou, né, quando tem livre concorrência, organizar e dar as condições para o seu funcionamento. Valras, no interesse social, o Estado deve assumir a produção dos serviços ou produtos de interesse público que a iniciativa individual não produz. Ou seja, quando o mercado não produz, não oferta determinados bens, o Estado deve investir e produzir, inclusive, né? O Estado deve assumir a produção a preços de custo ou conceder a permissão para a produção de monopólio de seus serviços ou produtos de interesse privado não suscetíveis de concorrência indefinida. Ou seja, se não existe concorrência plena ou livre concorrência, ou o Estado produz ou então concede um monopólio ao setor privado, regulando nesse caso, tá? Isso quem está dizendo é o Valras. Dizer livre concorrência não significa de modo algum dizer a ausência de toda intervenção do Estado. E essa intervenção é necessária, principalmente para estabelecer e manter a livre concorrência onde ela é possível. A tendência dos proprietários de terra, dos trabalhadores e capitalistas é de construir um monopólio dos produtos. Se esse monopólio é contrário ao interesse público, o Estado deve impedi-lo. Algo que já vai estar, quer dizer, o liberalismo traz essa ideia, tá? De que é preciso, sim, né, regular, né, que há uma tendência ao monopólio, seja do ponto de vista do produtor, seja do ponto de vista do proprietário de terra, seja do ponto de vista do trabalhador, de estabelecer monopólios, e o Estado deve impedir que isso ocorra. Né? Bom, então esse é o liberalismo, né? E a concepção do liberalismo do Estado aí. Embora existam, claro, né, mais detalhamentos de outros autores, trazendo uma visão mais panorâmica aqui, que a gente vai poder ver mais aprofundadamente em outras oportunidades. Mas e a igualdade, tá? Que é uma questão aqui que é outros autores e outra corrente teórica e tal, e ideológica, política, vai trazer, não é? Que é o que a gente chama de esquerda, tá certo? Embora existam diferentes tipos também, né, mas quem traz essa... Quer dizer, na verdade, os liberais falavam de igualdade, né? Mas a esquerda ela surge justamente frustrada com a igualdade, aspas, que o capitalismo trouxe, tá? Então, muito é isso, na verdade. Um dos primeiros autores aqui, né, que tratam do Estado, mas vamos tratar de outros também, é o Rousseau, né, velho conhecido também, que inspirou aí a Revolução Francesa, né? E aí, aqui eu tenho diferentes visões também, não apenas do Estado, mas também do homem, tá? Enfim, filosófico aí, né? Se os conservadores e os liberais dizem que o homem é individualista, e no caso Hobbes diz que o homem é lobo, o Rousseau diz que o homem não é lobo, né? Ele não é hostil à sociedade, mas não é inclinável a ela. Foram os germes que se desenvolveram e podem se tornar as virtudes sociais, tendências sociais, mas elas não são apenas potenciais, né? Mas eles são apenas potenciais, ou seja, isso é constituído, não é? Pela sociedade. Não, o homem ele nasce bom, digamos assim, isso que ele está dizendo, né? Uma certa, uma visão diferente aqui, né, do Hobbes e do Locke. Cada um tem a sua visão aqui, né? O homem nasce livre e em toda parte encontra-se a ferros aprisionado. Mas quem aprisiona o homem? É a sociedade legítima. Quem é a sociedade legítima? Na sociedade legítima, os homens estão subordinados ao trabalho, à miséria e à servidão por outros homens mais poderosos. Quem são esses homens? Os proprietários, que por meio de coerções restringem ou anulam a liberdade individual dos homens não proprietários, tá? Então aqui é uma questão, né, que é relevante,
que os liberais defendiam, não é, a liberdade, tá certo? E o fim da coerção pelo Estado, não é? O Rousseau está chamando a atenção, não é só o Estado que faz coerção, não é? Os proprietários fazem também, porque obrigam aqueles outros homens a trabalhar, ou seja, trabalha quem não tem propriedade, e quem tem propriedade estabelece, né, o direito e a lei e acaba impondo, né, uma certa condição de trabalho para algum grupo que é o grupo que é oprimido, né, que é uma visão de esquerda, é claro, né, sobre como funciona a organização social. Na sociedade ilegítima, o mais forte tem razão, sempre. As leis são úteis aos que têm. Então, é um grupo que formam as leis, né? Não é a sociedade ou a democracia de forma geral, tá? E aqui ele traz outras questões também, como, por exemplo, a educação, né? O Estado, além de garantir a vida, que ele concorda, além de garantir, não é, a segurança, tem que dar educação, que é uma forma de distribuição de renda, dando educação, né, qualificação a quem não teria. Não é? Na Revolução Francesa, mais de 90% da população era analfabeta, na França. Né? Então, para a gente ter uma ideia. Tá? Então, é preciso o quê? Garantir educação pública, através do Estado, tá? Que é algo que o Rousseau traz aqui, o próprio Smith também concordava com isso, né? E depois do século XIX, essas ideias vão vir o que a gente chama, né, vão se tornar o que a gente chama de socialismo utópico, né? Que é a ideia que vai sendo encampada pelos autores lá, de que o Estado tem que prover serviços públicos, não é? Educação, principalmente, mas também, posteriormente, saúde, né? Pensão a menores abandonados, proteger a velhice, a doença, né? Em serviços sociais. Quem traz essas ideias é o que a gente chama de esquerda, tá? Que inicialmente aqui o Rousseau está trazendo, a questão da igualdade, depois vai se tornar, né, no século XIX, o socialismo utópico, e depois vai mudar também, novamente, no século XX, mas eu não vou entrar aqui no século XX, tá? Mas que é a conformação aí do estado de bem-estar social, tá? Então, o Estado tem que garantir também serviços públicos, vão aumentando, não é? Digamos assim, os papéis do Estado, tá? Bom, então a questão da igualdade, o que da igualdade e da desigualdade, que é o que, né, qualifica a esquerda, né, o debate dessa questão. Então, o liberalismo e o capitalismo não garantem igualdade coisíssima nenhuma, né? Principalmente porque a propriedade é a origem da desigualdade, não é? A ganância por propriedade privada é o grande problema da sociedade, gerando desigualdade e injustiça. Que nenhum cidadão seja bastante opulento para poder comprar outro e nenhum bastante pobre para ser obrigado a vender-se, tá? Que é uma ideia também que vai estar presente lá no Marx posteriormente, né? E no Proudhon, que são autores comunistas e anarquistas, tá? O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou disso, isso é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Foi preciso fazer muitos progressos, adquirir muita indústria e luzes, transmiti-la e aumentá-las de idade em idade, antes de chegar a este último termo do estado da natureza. Que é a questão aqui que ele está falando, a propriedade foi alguém que disse que o terreno era dele, e a partir dali passou a ter uma renda da terra, passou a ter propriedade, a gente que trabalhava para ele, né? E se constituiu a desigualdade que vai acabando se perpetuando, né? Que, no caso aqui, essa crítica aqui que é recorrente aí em todo o espectro da esquerda, né? Mas, enfim, né? Aqui o Rousseau também contratualista, ele é a favor do contrato social, né? Que exista uma autoridade, que exista um conjunto de regras, né? Que exista um regime político, que exista um governante, né? Claro, né? A favor desse pacto, né? Para que a gente evite o mal, tá? Bom, para falar aqui, fazer esse link aqui, né? Com os liberais,
Tem liberais que concordam um pouco com essa questão aqui, né? Que eu faço só uma rapidinho assim, né? Que vários liberais, né? Concordam, olha, de fato, existem problemas de distribuição, disse Volras, o próprio Smith vai nessa linha, o Marshall, que é um outro autor neoclássico aí, fala sobre isso também, né? Enfim, vários autores, filósofos, inclusive, vários, né? Constitui um fato humanitário e não natural a distribuição, né? Para o Volras. Tem sua origem no exercício da vontade, da atividade humana, e não no das forças da natureza. Não é a natureza que estabeleceu a distribuição, é a atividade humana. A apropriação das coisas pelas pessoas, ou a repartição da riqueza social entre os homens que vivem em sociedade, é, ademais, um fato moral e não industrial. É uma relação de pessoas a pessoas. São as pessoas, é a humanidade que define a distribuição de riqueza e não a natureza. Tá? Que é um ponto aqui que, veja, o Valras liberal, né, traz essa questão, né, que vários outros liberais concordam, e outros não. Tá? Então, tem liberais que concordam com essa ideia e tem liberais que não concordam. Tá? Mas, desse mix aqui, entre liberalismo e essas ideias de igualdade, né, que posteriormente vai vir também de democracia, que os liberais concordam, né, a gente tem o surgimento do Estado liberal democrático, tá? Que é uma forma de concessão também para os mais de baixo, né, que vão garantindo progressivamente algumas políticas, né, de lei dos pobres, de educação pública, e assim progressivamente, tá? Vão surgindo partidos políticos, né, que passam a disputar o debate público, o direito ao voto, né, que posteriormente vai se tornar voto universal, que é uma forma que vai surgindo aí de amenizar o conflito entre trabalhadores e empregadores, né, que vão surgindo aí à medida que o capitalismo está se consolidando. Tá? Isso vai mudar também no século XX, né, e vai avançar, né, cada vez mais. Tá? Mas, enfim, não vou entrar no século XX aqui. E lembrando também aqui do liberalismo do ponto de vista político, Montesquieu, não é? A ideia de que não tem que ter um rei, né, claro, e o poder tem que ser dividido, né? Quanto mais dividido, melhor. Executivo, legislativo, judiciário, tá? Para, enfim, né, restringir essa sede de poder aí. E o freios, né? O sistema de freios e contrapesos. 3 poderes com funções diferentes, no mesmo nível, e um freia o outro, nenhum é mais poderoso do que o outro, tá? Então, aqui, né, desse mix aqui, né, das ideias da Revolução Francesa, que vinha defendendo interesses da burguesia, né, ou, enfim, do próprio capitalismo que estava surgindo, mas também alguns direitos de menos desigualdade, tá? Assim como a garantia da propriedade e tudo mais, é o Estado liberal democrático, certo? Que é um pouquinho diferente. Bom, então aqui fechando essa parte aí do Rousseau e essa conversa com alguns pensadores liberais, queria tratar também, né, do pensamento marxiano e da esquerda mais radical, digamos assim, que são os comunistas e os anarquistas, que é essa esquerda que surge, né, dentro do campo da esquerda que a gente vai chamar depois de social-democracia, que é, né, uma visão dentro dos marcos institucionais do capitalismo, mas com políticas públicas de transferência de renda e tal, e de políticas principalmente de educação, saúde, previdência e assistência social, né, que vai se consolidando posteriormente, mas que surge a partir dos socialistas utópicos. E aí vem o pensamento marxiano, né, que eu queria chamar a atenção sobre a visão do Marx, né, e de grande fatia da esquerda sobre o Estado, né, que é uma ideia também equivocada, que é transmitida de que o Marx
era a favor do Estado forte, né? O que é uma aberração, na verdade, tá? Não, né? E os socialistas também não. Só que, claro, isso tem muitos autores, né? Tem muitas questões envolvidas aqui, tá? Então vamos olhar com mais cuidado aqui, tá? Qual é a visão do Marx sobre o Estado, né? E sobre o homem? Ele não acha que exista um ser natural, né? A humanidade, né? Um indivíduo, o estado da natureza. Não, isso é uma construção social, né? O ser humano é formado pela estrutura material e pela superprodução. Eu tenho um vídeo lá falando só sobre a visão do Marx sobre isso, né? Que eu não vou detalhar aqui, mas basicamente a humanidade, o homem é construído, determinado pelas relações materiais, pelas relações sociais, assim como o seu pensamento, assim, né? Não existe um estado de homem natural, é um estado construído, né, pela humanidade, influenciado pela cultura passada, pregressa e pela presente, tá? E pela conformação de organização produtiva, social e o sistema produtivo, tá? Mas enfim, em síntese, né? É isso. E o Estado, para o Marx e para grande parte do pensamento marxiano, indo um pouco além do Marx, é um instrumento de dominação de classe, né? Ou seja, o Estado é um poder que se estabelece por um grupo que tem poder, né? Que não é todo mundo que tem poder, né? São os mais ricos que se impõem, né? Então, as leis que é garantida pelo Estado, como a lei da propriedade e tal, é instituída pelos grupos mais poderosos, não é por todos, né? Então, a crítica aí da democracia liberal, né? Não existe isso de que um homem, um voto. Vai dizer, então, que um cara da periferia tem a mesma chance de chegar num parlamento do que um grande industrial, né? Que tem muito mais poder, tem muito mais riqueza, tem muito mais visibilidade e que eventualmente nem precisa estar lá no parlamento, ele pode comprar o parlamento, né? Então, a classe dominante é que domina o Estado, portanto, abaixa o Estado, certo? Essa é a visão assim pura do marxismo, né? Contra o Estado. A questão toda é que na internacional, na primeira internacional socialista, houve uma disputa com os anarquistas que tem essa visão também, né? Mas com algumas diferenças, porque os marxistas, e o próprio Marx, na verdade, defendia que a forma de acabar com o capitalismo, anticapitalismo aqui, né, e de estabelecer uma outra organização social era, né, disputando e chegando ao poder do Estado, né, chegando no Estado, né, disputar esse poder no Estado. E os anarquistas não, né? Os anarquistas achavam concordavam com a ideia de que o Estado é a classe dominante no poder, né? É o direito do mais rico, são as leis, é a vontade do mais rico expresso em lei, né? E, portanto, né, abaixa o Estado, certo? Que é assim, a grande parte da esquerda é contra o Estado. É uma visão errada que os liberais falam, né? De que a esquerda é a favor do Estado. Olha, tem muitas esquerdas para começar, né? Então não é bem assim, né, essa história, né? Então o Estado é parte da superestrutura política da sociedade, a classe dominante, né? E que eventualmente se constitui uma burocracia que defende seus próprios interesses, né? E que podem vir a se tornar uma elite, que é algo que os comunistas acham, né? E que também os anarquistas acham também, certo? Principalmente, né? Que é de extrema esquerda, né? Então aquele delírio de que a esquerda é a favor do Estado, né? Não necessariamente, tá? E aí que é errado também dizer que a direita é contra o Estado. Não necessariamente, essa ideia está errada, tá? Simplesmente. Bom, o Estado é o órgão de dominação de classe, de submissão de uma classe por outra. Ele garante a propriedade, né? Ele garante a proteção da propriedade. Portanto, é ele que expressa o desejo da classe dominante, certo? Ele consolida esse poder. Ele transforma isso num poder cada vez mais real e concreto. Tá? Para citar aqui também, né, outra diferença entre o Marx e os anarquistas é que o Marx, né, ele
ele aceitava alguma associação com a burguesia em alguns momentos, por incrível que possa parecer, né? Então, ele fala de forma bem clara, né? Contra a nobreza, nós somos aliados da burguesia, né? Porque a burguesia também é contra a nobreza, então nisso estamos juntos, tá? Os anarquistas, de forma nenhuma, né? Que são anticapitalistas também, né? De forma nenhuma associação com a burguesia. Com relação à social-democracia, que é uma forma dentro do capitalismo de distribuição de renda, o Marx, né, acha não, são aliados, né? A gente não concorda em tudo, né? Nós somos anticapitalistas, eles não, mas tem coisas que a gente concorda, como educação pública, como saúde pública, isso a gente concorda, tá? Então são aliados, né, embora com projetos diferentes. Já os anarquistas, nem pensar, né? Uma visão radical, né? Com qualquer tipo de associação, porque está dentro do capitalismo, né? Então os anarquistas são anticapitalistas, portanto são de esquerda, né? Tá. O Engels, né, diz que o Estado serve para que os antagonismos da sociedade sejam atenuados por uma ordem, né? Então existe um conflito de classes e o estabelecimento do Estado e de uma ordem, né, vão atenuar esses conflitos, ou seja, não interessa a classe oprimida, tá? Porque na visão aqui do Engels e do Marx, este conflito de classes é que vai gerar a revolução comunista, tá? Sendo assim, o Estado é uma força conservadora do status quo, né, em que o seu interesse é a manutenção do regime de acumulação sobre o qual está erigido independentemente da influência da classe capitalista sobre suas ações. Tá? Então, é bem claro aqui uma visão anti-Estado, né? Estado para o Engels, né, o autor aqui do Marx em vários trabalhos. Numa situação de revolução, aqui o Engels, o proletariado se apodera da força do Estado e começa por transformar os meios de produção em propriedade do Estado. Então, tem que chegar no Estado, né? Essa ideia que há uma discordância com os anarquistas. Por esse meio, ele próprio se destrói como proletariado, à medida que não tem mais propriedade, né? Ele não é mais proletário. Abole todas as distinções e antagonismos de classes, sem classes sociais, e simultaneamente também o Estado como Estado. Tá? Então, o Estado não é mais esse Estado que defendia-se antes, né? Que é o Estado que garante os direitos da burguesia. Né? A antiga sociedade, que se move através dos antagonismos de classe, tinha necessidade do Estado, isto é, de uma organização da classe exploradora, em cada época para manter as condições exteriores de produção e principalmente para manter pela força a classe explorada nas condições de opressão. Então, o Estado é que garante a opressão legalmente, exigida pelo modo de produção existente, escravidão, servidão, trabalho assalariado. O Estado era o representante oficial de toda a sociedade, a sua síntese num corpo visível, mas só era como Estado da própria classe que o representava em seu tempo toda a sociedade. O Estado de cidadãos proprietários de escravos na Antiguidade, o Estado da nobreza feudal na Idade Média, o Estado da burguesia em nossos dias. Ou seja, a escravidão era legal, não é? Então é isso, né? Era garantido por lei. Né? Como? Era garantido pela classe dominante. Né? Então o mesmo vale para outros sistemas de organização social, na servidão e no capitalismo, né? Em que existem leis que garantem lá que determinadas horas do dia o trabalhador está, né, sobre a vontade do dono do capital, né? E que ele vai ter direito a uma parcela da produção, na visão marxista, né, que é só o salário e o resto é lucro, tá? Então uma apropriação da produção garantida por lei pelo Estado burguês, tá? Então, claramente, né, o Estado é uma forma de coerção na visão do Marx e do Engels e dos anarquistas, ou seja, da esquerda radical, tá? A meta é abolir o Estado, certo? Para os comunistas. Só que a questão toda é que eles defendem que se chegue ao poder do Estado, né? E aqui eu queria falar rapidamente aqui também dos anarquistas, né? Que é
de esquerda, né, são contra o Estado, né, contra o capitalismo, não é? E contra qualquer autoridade, né, o anarquismo, que é próximo do comunismo, mas tem diferenças, como eu chamei a atenção. O termo anarcos significa sem governo, sem autoridade, sem superiores. Uma visão radical, aqui sim, anti-Estado, né? Diz o Sebastian Faure, quem negue a autoridade, a combata, é um anarquista. Então, a visão do anarquista é uma visão anticapitalista, anti-Estado, anti-autoridade, anti-poder, anti-hierarquia, né? Uma visão absolutamente horizontal de sociedade. Vou trazer aqui a fala de que existem muitos anarquismos também, né? Quer dizer, claro, diferentes tipos de anarquismo, né? Sindicalista, coletivista, individualista, vários, né? Não vou aprofundar aqui, é evidente, mas trazer a visão dos anarquistas sobre o Estado, né? O Chomsky, que é um autor contemporâneo, na verdade, né? O melhor governo é o que governa menos. Então, a visão aqui anti-Estado, né? William Goodwin, quem tenta impor leis são os verdadeiros inimigos, né? Então, lei é a vontade, que é a visão que está dentro dos marxistas também, dos poderosos, não é? O Pierre Proudhon, que é um grande autor aí, anarquista, né? Que falou, que é do século XIX, falou bastante sobre propriedade, né? A propriedade como sendo uma forma, né, naquela linha do Rousseau, de domínio, não é? À medida em que quem tem propriedade não precisa trabalhar, que é algo que está presente também no pensamento do Marx, tá? E quem garante isso é o Estado, né? Diz o Proudhon, ser governado é ser espionado, endoctrinado, controlado, censurado, né? E o Max Stirner, que é um anarquista individualista, não é? Ele diz, Estado é uma tirania, negação da vontade individual. Né? Então, defesa da liberdade individual, isso próximo do liberalismo, né? E contra o Estado. Tá? Mas são de esquerda, são anticapitalistas também, essa é a diferença. Né? Tá? Os anarquistas, eles não acreditam na possibilidade de chegar no poder, né, através do voto, da organização política, porque isso é o desejo, o voto, a organização social, são críticos à democracia. O Marx era cético também, né, por concordar com muitos desses argumentos, né? Porque, bom, a democracia é uma fachada na visão do Marx, né? Não existe democracia. É o que o direito do mais rico é garantido, né? Quem chega no parlamento, quem tem poder e tal, é a classe dominante, né? Esquece. Né? Embora o marxismo ache que isso seja disputável, né? Através da política e mesmo da democracia, então o Marx era a favor de lutas democráticas, de disputa de poder, de partidos, e os anarquistas não, porque eles acham que isso aqui não vai dar em nada, tá certo? Não adianta, né? Então a democracia, o que é? Que a democracia é algo que os liberais concordam, né? É a garantia do poder da aristocracia e da burguesia. Também uma ilusão, né? Os anarquistas são críticos ao socialismo de Estado, né? Quer dizer, aí a divergência, né, com o marxismo, né, que não existe essa possibilidade de ter um Estado que seja que defenda os interesses das classes mais baixas, vai ser dominado por um grupo que vai buscar o poder e que vai ter autoridade, etc, etc, tá? Tem aqui o anarquismo coletivista, tem vários tipos de anarquismo, né? Mas que defende o que, então? A federação livre, né? Que eles chamam associações autônomas, uma espécie de cooperativas que se autogovernem, né? Que não existe um governo, existe uma federação de associações, de cooperativas, né? E sem um poder centralizado, né? O Bakunin, né, que é um dos maiores anarquistas aí, ele defende o quê? A abolição do Estado, né? Por tudo isso que a gente viu, e a abolição da propriedade, e principalmente da propriedade recebida por herança, que é algo que, é claro, o Marx concorda nesse aspecto, né, também, e mesmo alguns liberais acham que
que a herança é algo que não tem relação com mérito, com o trabalho, né? Que é algo que você não se esforçou e essa herança pode ser capaz de permitir com que você não trabalhe, né? E, portanto, não é meritocrático, tá? Os anarquistas e os socialistas têm uma visão só. A herança é uma coisa que tu está recebendo um dinheiro que não é teu, que tu não trabalhou e que tu vai te garantir com que tu não, eventualmente, possa vir a não precisar trabalhar, tá? Aqui uma visão filosófica dentro da esquerda sobre o homem, né, o indivíduo e tal. O Marx, né, entendia que o indivíduo era formado socialmente. O Bakunin diz que o homem é bom, né, que existe uma bondade humana, tá? O Max Stirner, né, que é aquele outro autor anarquista que é individualista, né, ele diz que o homem é egoísta, né, concorda lá com a visão do Hobbes, né? A realização de si é contra a coletividade. Então ele defende o quê? A realização do indivíduo, né? Que eventualmente a realização do indivíduo vai ser contra o interesse coletivo. Então ele tem uma visão aqui um pouco diferente, né? Mais próxima de um liberalismo, né? Mas ele é anticapitalista, então por isso anarquista, tá? E anti-Estado também. Bom, então assim, né? Falei um monte e em síntese, né? Eu tenho diferenças, né? Teóricas, é claro, sobre o Estado, né, sociológicas, filosóficas, econômicas e políticas, né, ao longo dos séculos. Aí. Do ponto de vista político, né, absolutismo, democracia liberal, né, democracia, que também defendida por grupos da esquerda e outros mais céticos. Do ponto de vista econômico, mercantilismo, laissez-faire. Social-liberalismo, que é aquele casamento lá que eu falei, entre um liberalismo com mais políticas sociais. De outro lado, socialismo, né, que é anticapitalista e tudo. Do ponto de vista filosófico, né, o liberalismo e o conservadorismo concordam com o individualismo. Né? Já a esquerda e social-democracia tem uma visão de que ou o homem é bom ou ele é formado pelas relações materiais, tá? Do ponto de vista social, o conservadorismo ele defende uma hierarquia social, não existe uma hierarquia que é natural, portanto a própria aristocracia, né? Os liberais defendem os interesses em grande medida da burguesia ascendente, né? E a esquerda se coloca como defensora dos oprimidos, né? Da plebe, dos mais pobres, dos explorados, tá? E do ponto de vista ideológico, né? Quer dizer, existem muitas ideologias, mas essa aqui é as três principais ideologias, embora eu tenha falado de mais do que três, na verdade. Conservadorismo, que tem vários tipos, né? Liberalismo, que tem vários tipos, e social-democracia, que também tem vários tipos, socialismo, que também tem vários tipos, e anarquismo, que também tem vários tipos, né? Dentro do espectro aí político, mas dando ênfase aqui, na verdade, às diferentes visões sobre o Estado, né? Como cada uma dessas visões enxerga o Estado. Então, assim, né? Existe Estado social em alguns autores liberais, embora muitos não, né? Existe Estado social em alguns autores conservadores também, embora a maior parte não. E os autores progressistas, quase todos, né, defendem o Estado social, né, políticas públicas e tudo, distribuição de renda, saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, etc. Tá? Muito embora os anarquistas, né, eles não acreditem que isso seja possível através do Estado. Tá? Bom, do ponto de vista da atuação do Estado, né, na organização produtiva, no liberalismo é sempre ausente, eles são contra, né? Muito embora algumas concessõezinhas ali, como eu disse, monopólios naturais, etc. Então não é bem assim também, mas geralmente ausente, né? No conservadorismo, tem conservadorismo com o Estado forte, tem conservadorismo com Estado menor, né? Mais próximo do liberalismo nesse aspecto econômico. E no progressismo também, né? Tem autores progressistas aí de esquerda que defendem o Estado forte, a produção do Estado e tal,
políticas públicas do Estado também, enfim, e tem aqueles que não, né, como eu deixei bem claro. Portanto, né, o que eu quero dizer aqui, mais Estado, menos Estado não é definidor de ideologia. Esse é o resumo aqui, né? Como eu disse, tem de tudo, tá certo? Tem direita com Estado, tem direita sem Estado, tem esquerda com Estado, tem esquerda sem Estado, né? Então, definitivamente, acho que isso ficou bem claro. Bom, então aqui algumas das referências, né? Embora é claro que não estejam todas, e eu dou continuidade, então, trazendo aí o século XX, né, no outro vídeo aí do Welfare State, o século XX e tudo que aconteceu, a social-democracia se consolidando, o socialismo e o keynesianismo, neoliberalismo e também, posteriormente, financiarização. Então, é isso aí, fico por aqui.